Bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Está começando mais uma edição de No Terrão, episódio número 3, o terceiro episódio do nosso projeto que começamos nesta temporada. Um programa rápido, curto, com notícias e algumas histórias para poder compartilhar com vocês a respeito do Pittsburgh Steelers, sem edição, sem firula, sem música, sem absolutamente nada, apenas com o objetivo de trazer mais informações para você diretamente do fambonanet.com.br, disponíveis nos principais feeds de podcast que você já deve conhecer: iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, onde você procurar por Black Yellow Brasil, você vai encontrar, além dos nossos tradicionais episódios de pós-jogo e pré-jogo, como também agora vai encontrar o No Terrão com essas passagens mais breves. Então, hoje, dia 23 de outubro, sexta-feira, o Steelers acabou de divulgar, acabou não, né? Divulgou há alguns minutos atrás, exatamente meia hora, podemos dizer, o Injury Report da partida e aquela preocupação que já havíamos levantado na quarta-feira, quando estávamos conversando, e também se você acompanhou o nosso Twitter, @BlackYellowBR, já havíamos sinalizado a preocupação a respeito disso. Mike Hilton está fora do jogo. Nosso níquel, um dos melhores tacleadores da equipe, um dos cornerbacks mais físicos da NFL, cara que sempre está entrando em blitz também, estava constantemente no backfield fazendo jogadas de tackle for loss e tudo mais, já teve interceptação nessa temporada, está fora, não treinou nenhum dia essa semana, ficou fora dos 3 dias de treinamento. O jogador lesionou o ombro no final da partida contra o Browns, foi fazer um tackle no Kareem Hunt justamente atrás da linha de scrimmage pela sua velocidade com que ele chegou e machucou o ombro. Infelizmente, uma ausência preocupante para o jogo. Provavelmente veremos o Cameron Sutton no seu lugar. Nem de perto, e na verdade nenhum cornerback do Steelers tem toda a agressividade com que Mike Hilton atua. Não espere que a gente vai ver o Cameron Sutton fazendo tackles no Derrick Henry do mesmo jeito que seria o Mike Hilton. Se tem jogadores na faixa do seu 1,80 m na liga que podem taclear sozinho o Derrick Henry, pode ter certeza que um deles é o Mike Hilton. E a gente vai estar sem ele. Que ausência. Vamos ver como é que o Mike Tony e o Kit Butler vai tentar fazer essa substituição. Provavelmente vai ver o Ken Sutton na maioria dos snaps saindo na níquel. Eventualmente veremos também provavelmente o Justin Lane envolvido no plano de jogo dos Steelers em situações de dime, em terceiras descidas, como a gente já estava vendo no final do jogo contra o Browns no domingo, quando o Mike Hilton saiu. Justin Lane teve seus primeiros snaps jogando na defesa na NFL, e domingo muito provavelmente vai ver mais oportunidades para ele. Preocupante, mas como falamos na quarta-feira, filosofia do Next Man Up. Vem aí o Cameron Sutton, que é um jogador de qualidade, é um jogador que teve interceptação no domingo contra o Browns, jogador que já vinha entrando, envolvido em algumas packages, algumas formações da equipe, mas não tem nem de perto essa capacidade de fazer tackles como o Mike Hilton. Então, vamos lá. A gente ganha um pouco, talvez, em cobertura. O Cameron Sutton a gente não vai ficar tão exposto como ficamos quando a gente manda o Mike Hilton, por parte até quando essa jogada do Mike Hilton ficou manjada, não foi tão efetiva, e essa temporada voltou a ser um pouquinho mais, apresentar um pouquinho mais de eficiência esse tipo de lance, e agora a gente não vai contar com isso. Vamos ver, de repente o Kit Butler manda o Terrell Edmunds em blitz de secundária. O Edmunds já teve um sack importante no final do jogo nessa temporada. Talvez a gente envolva um pouquinho mais o Terrell Edmunds próximo da linha de scrimmage, e é onde o Terrell Edmunds, dentro do box principalmente, está conseguindo sair bem nessa temporada. Então talvez a gente avance um pouquinho mais o Terrell Edmunds para ser um jogador de secundária que vai entrar no box, que vai tentar passar da linha de scrimmage, acabar com a jogada do Titans rapidamente,
E aí o Ken Sutton talvez faça esse papel de safety do lado do Minka, e o Justin Lane fica na níquel, ou enfim, são possibilidades que o Steelers pode vir a utilizar. A gente vai ver isso mais na prática realmente no domingo, mas eu não espero que a gente vá ver menos ataques por parte secundária. Se tem alguém que vai ser o Terrell Edmonds. Então, vamos ver como é que vai se de fato se portar diante das opções que temos disponíveis. Além do Cameron Sutton, o Derek Watt, fullback, irmão do J. Watt, também está fora do jogo. Derek Watt já tinha uma lesão, voltou na semana passada contra o Browns, saiu no final da partida e está fora, não treinou nenhum dia essa semana, fora de combate. Provavelmente, assim como foi quando o Derek Watt esteve ausente nessa temporada, o Trey Edmonds deve ficar no seu lugar, deve ganhar snaps eventualmente, se for necessário, como fullback e tudo mais. Aí não teremos em ação o Derek Watt. Demais jogadores, mesmo que tiveram algum problema de treinamento essa semana, a gente teve Juju, que não treinou um dia, treinou normalmente ontem e hoje vai para o jogo. Deontay Johnson volta para o line-up. David De Castro volta para a linha ofensiva, não jogou na partida passada contra o Browns. Big Ben e Stephon Tuitt foram poupados alguns dias de treinamento. O Big Ben até treinou de forma limitada ontem, quinta-feira, mas o Big Ben treinou de forma limitada porque teve algum compromisso pessoal, segundo o Injury Report do Steelers divulgou. Então nenhuma preocupação, treinou normalmente hoje. Domingo teremos todos os jogadores, com exceção do Mike Hilton e do Derek Watt. Além do que a gente já sabe do Devin Bush, que foi posto hoje, sexta-feira, 23 de outubro, no Injury Reserve, fora da temporada. Para o lugar dele foi promovido o Henry Mondeau, jogador de linha defensiva que estava no Practice Squad. O jogador já mostrou ter seu valor na pré-temporada do ano passado. É um jogador que o Steelers gosta bastante, sempre vinha protegendo no Practice Squad e agora vai ter essa oportunidade no roster principal pela primeira vez na sua carreira. Talvez não seja um dos nomes ativos para o domingo, a gente já tem os nossos tradicionais nomes de jogadores que são ativos na linha defensiva, além do Cam Hayward, do Stephon Tuitt, do Alualo, temos o Isaiah Buggs e o Chris Wormley. Provavelmente isso não deve mudar. E aí vamos com o Hermundo deve ser inativo para esse jogo. Hoje para os Steelers é eita atrás de eita. Hoje no final do dia a equipe anunciou a dispensa também do Panther Dustin Colquitt, experiente Panther Dustin Colquitt. Depois de 15 anos no Chiefs, se juntou ao Steelers no final do training camp, recheado de expectativas, um Panther extremamente consistente ao longo de toda a sua carreira. Aqui no Steelers, nesses 5 primeiros jogos, não entregou. Teve bons holds, uns snaps que não foram tão bons do Kennedy, salvou talvez alguns chutes do Boswell de fato, mas o Mike Tomlin já havia sinalizado que não estava nem um pouco satisfeito com o trabalho de chute do veterano Dustin Colquitt, que foi dispensado hoje. Durante a semana, algumas pessoas, membros da mídia de Pittsburgh, já haviam sinalizado essa possibilidade, que estava próximo de haver alguma movimentação para a posição de Panther na equipe. E hoje, sexta-feira, no final da manhã, o Steelers divulgou a dispensa do jogador. Hoje não temos nenhum Panther no roster principal, nos 53 jogadores que fazem parte do roster principal. Temos o Corliss Waitman, que está no Practice Squad e participou de toda a preparação dos Steelers da off-season, participou do training camp, ganhou um lugar no Practice Squad e está lá treinando com a equipe desde o início da temporada, normalmente. Ele vai ser o Panther no domingo, a sua estreia na NFL, o rookie. Não jogou a temporada 2019 por conta de uma lesão no joelho, então o último punt dele foi em 2018 e agora vai ter a oportunidade de ser o titular num dos grandes jogos do Steelers na temporada. Veremos mais dessa novidade, mais um rookie entrando em ação
nesse domingo. Não tem nem muito o que falar, nunca vi o cidadão, o Collis Waitman, chutando. Não tem muito material dele disponível na internet. É um jogador que veio até de uma universidade pequena, Collis Waitman, vou até confirmar aqui para não falar besteira, de South Alabama. O jogador que veio de South Alabama. Ele... Até fui ver se ele já tinha sido indicado ao Ray Guy, que é o prêmio dado ao melhor punter, ou alguma coisa nesse sentido. Não chegou. Então vamos ver o que levou o Steelers a segurar o jogador durante todo esse tempo no seu practice squad. Geralmente os times não guardam punters ou kickers nos practice squads. Essa temporada a gente está vivendo uma situação extremamente atípica, de fato, por conta do coronavírus. O practice squad foi ampliado. Então, vamos ver. Mais uma novidade de tantas que vamos ter no domingo. Para você não perder a linha, Bush fora, Robert Spillane será o titular. E já tem informações que o Ulysses Gilbert, o terceiro, vai se envolver também no plano de jogo, como já era esperado. Até algumas fotos de treinamento dos Steelers divulgadas nesta semana, vimos o Ulysses Gilbert participando do snap entre os titulares, ali no meio do Minka e do Terrell Edmonds em uma jogada. Então provavelmente vamos ver o Ulysses Gilbert se envolvendo e Robert Spillane com a maioria dos snaps. O Collis Waitman, como a gente falou agora, e o Ken Sutton envolvido como titular na posição de níquel, e eventualmente o Justin Lane também na nossa defesa, para o lugar que foi aberto do R. Mondou, promovido para o roster principal. O Steelers contratou o linebacker Ray Wilbur. Sinceramente não conheço, não vi informações a respeito dele, nunca ouvi falar. Vai ser jogador de practice squad agora. O jogador fez testes com o Steelers nessa semana. E aí vamos ver como é que ele vai se encaixar, para ele ser só um jogador para fazer testes, poder em pista, enfim. O plano de jogador vai ficar no practice squad mesmo, compor elenco, e se eventualmente for necessário, a gente vai eventualmente promover ele, dependendo de como está se desempenhando nos treinamentos. Mas nós estamos com o practice squad vazio. Temos uma opção. Mais notícias do Steelers que vale a pena destacar. Não é bem uma notícia, mas uma observação que eu notei principalmente essa semana. Nas entrevistas de Zoom dos jogadores, principalmente ontem e hoje, está um clima de muita descontração, um clima bem leve em Pittsburgh. Jogadores tudo brincando, invadindo a entrevista do outro no vídeo, aparecendo, dando as caras. Teve a entrevista do Fitzpatrick, que o TJ Watt e o Bud Dupree ficaram um do lado dele. Quantos milhões não tem nessa imagem, né? O Bud Dupree jogando uma barbaridade, vai ganhar um baita contrato provavelmente no ano que vem. Não sei se pelo Steelers, eu acho que não. Mas tá bem legal o clima nesse time. O Juju falando que não tá nem aí se tá recebendo pouco passe, tá nem aí se tá fazendo pouco ponto de fantasy para o pessoal por aí. Ele prefere muito mais estar ganhando. Então o time tá com um clima bem legal, bem agradável, sem aquela energia pesada que a gente eventualmente via. E vamos torcer que isso venha a permanecer, que esse time do Steelers em 2020 é muito especial. E é uma ótima época, é um ótimo tempo para ser torcedor dos Steelers, amigos. Aproveitem, tá muito legal o time dessa temporada. Para finalizar, uma história que eu quero compartilhar hoje. Eu vi muita gente exaltando o Baltimore Ravens por ir atrás do Ngakoue. Foi lá, contratou o Ngakoue. Parabéns, Baltimore. O Ravens é um time que está se movendo, está querendo aproveitar muito o contrato de rookie do Lamar Jackson para poder ganhar. Enfim, é uma tática que, quando você tem um quarterback rookie que se dá bem seu segundo ano e tudo mais, está no contrato de rookie, você tem que aproveitar e investir nos demais departamentos do seu time, porque sabe que é um tempo que talvez não volte mais por muito tempo. A gente sabe os contratos de quarterbacks como é que estão. E aí o Ravens se reforçando, a gente viu o Marcus Peters semana passada, o Calais Campbell nessa off-season, agora a gente tá vendo o Ngakoue, e aí o Eric De Costa é um grande
aprendiz do Ozzie Nilsson, ex-general manager do Ravens, e o Ozzie Nilsson também, quando o Joe Flacco estava lá no seu contrato de rookie, também fez investimentos pesados para poder chegar longe na temporada. E aí, em 2007 e 2008, o Joe Flacco, o Ravens chegou na final de conferência contra os Steelers, e eventualmente acabou perdendo naquela temporada. Os alvos que o Ravens, perdão, não é 2007, 2008, 2008, 2009, foi o ano que fomos campeões do Super Bowl 43, 2008, 2009, mil perdões. Eu falei 2007, 2008 e acabei perdendo um pouco do raciocínio. Então, 2008, 2009, o Ravens chegou na final de conferência, não tinha tantos alvos assim confiáveis e tudo mais. Joe Flacco num ano de calor, o Ravens tinha lá a sua defesa já com o Ray Lewis e com o Ed Reed voando, mas o ataque acabou esbarrando na defesa dos Steelers na final de conferência com o Joe Flacco rookie. E aí o Ozzie Nilsson já pensou, tenho que movimentar, tenho que dar armas pro menino, para o menino ir bem, o menino ajudar a gente e tudo mais. Quando foi alguns anos depois, os Steelers e Ravens se encontraram novamente em playoffs, nos Divisional Playoffs em 2010, 2011. E naquela temporada o Ravens havia adquirido o Anquan Boldin do Arizona Cardinals por uma escolha de terceira e quinta rodada no draft. O Ravens foi atrás do TJ Houshmandzadeh, conhecido como TJ Houshmandzadeh, que foi um wide receiver do Bengals por muitos e muitos anos, bem prolífico, tinha ido para o Seattle Seahawks. E aí o Ravens foi e contratou, quando o Pete Carroll chegou lá, não queria mais o TJ Houshmandzadeh para a reconstrução do Seattle, e aí o Ravens foi lá e aproveitou e trouxe e reforçou com esses dois nomes, que na época eram nomes bem cotados. O Anquan Boldin já era bem cotado, o TJ Houshmandzadeh era um jogador mediano, mas que vinha com bons números. E aí, todo mundo animado, o Ravens chegou, Divisional Playoffs contra o Steelers lá no Heinz Field e começou a ganhar de 21-7 e tudo mais. E aí o Steelers foi, virou o jogo, ganhou, e o Steelers lá com o seu corpo jovem de wide receivers, e quem decidiu o jogo não foram as altas contratações que o Ravens fez. Foi um cara escolhido na sexta rodada do draft, o ex-camisa 34, foi lá e fez uma recepção no final do jogo, um capacete, converteu na terceira para 17 e ganhou o jogo. Então, são franquias no passado recente, podemos dizer, de muito sucesso, mas que tem eventuais abordagens um pouco diferentes, e que não necessariamente o fato do Ravens se reforçar tanto já é o sinal que eles vão ter algum tipo de sucesso já nessa temporada, sucesso imediato. Agora, a gente já viu no passado, como eu disse para vocês, o filme se repetindo e acabou não dando certo. Então é só essa reflexão para trazer para vocês que nem sempre a gente ficar olhando muito para o lado é a maneira como a gente tem que necessariamente seguir. Confio muito no Mike Tomlin, confio muito no Kevin Colbert. Sei que a gente não foi atrás logo de um linebacker agora, na posição do Robert Spillane, para ficar no lugar do Devin Bush. Acho que eu vou comentar essa semana e pode ouvir o episódio número 2, Next Man Up, uma grande filosofia que o Steelers utiliza, uma grande filosofia que o Steelers já teve muito sucesso em toda a sua história, e não é agora que o Steelers vai olhar para trás e renegar tudo isso. Talvez, se não der certo o Spillane, eles têm 2 semanas para fazer alguma proposta de troca e eles vão aproveitar o momento, tenho quase certeza disso, que eles vão atrás de algum nome no mercado. Mas não adianta comparar Steelers com Ravens, são 2 franquias diferentes e que cada uma do seu jeito tem o seu sucesso. O Steelers, uma franquia muito mais antiga, muito mais tradicional, muito mais conservadora, consegue sucesso, até mais sucesso que a equipe de Baltimore. Beleza? É isso, hoje quase 20 minutos de episódio. Ainda hoje, sexta-feira, a gente deve publicar o episódio de pré-jogo também, o Black Yellow Brasil, do jogo entre Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans. Então fiquem ligados no seu feed
Um grande abraço, pessoal. Bom jogo no domingo. Aproveitem o momento que estamos vivendo e voltamos muito em breve. Um abraço, pessoal.